Olá, sejam bem-vindos à história da Igreja Adventista da Promessa, 24 de janeiro de 1932, 24 de janeiro de 2022, 90 anos sob a unção do Espírito Santo. João Augusto permaneceu no ministério ativo dos Adventistas do Sétimo Dia de 1918 a 1928. Com seu desligamento, recebeu uma contribuição gratificatória de um conto e 500 mil réis, com o que comprou uma pequena casa perto do templo adventista, pretendendo, com isso, não se afastar dos princípios da fé e proporcionar à sua família possibilidades e facilidades em congregar-se. Nas dependências dessa igreja havia uma escola primária, na qual estudavam seus filhos, Jair, Otoniel e Junílio. Com o passar do tempo, vai se desgostando e ele deixa então de congregar, atitude igualmente tomada pela sua esposa. Ocorre então uma conferência em São Paulo, em 1928. E essa conferência recusou a prática de se receber por votos crentes procedentes da Igreja Batista, e os já recebidos teriam que passar por um novo batismo. Com a notícia, muitos destes crentes fiéis não concordaram e se desligaram do movimento adventista do sétimo dia. Com o passar do tempo, criaram uma congregação chamada Separatistas, liderados por um senhor chamado Oséias, pessoa culta, simpática de todos e de grande afinidade com o pastor João Augusto. Este, juntamente com o irmão Godofredo e respectivas famílias, passaram a congregar por algum tempo com eles. Em 1929, em Caruaru, o pastor João Augusto encontra-se com o irmão Manuel Caboclo, Manuel Lourenço do Nascimento, adventista do sétimo dia, que lhe pergunta: "O senhor já recebeu o batismo no Espírito Santo?" "Não", respondeu João Augusto. "Não sei se irei recebê-lo, mas a promessa é para tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Todos temos direito a ela." O irmão Caboclo põe as mãos nos ombros do então pastor João Augusto e diz: "Quando o Senhor o receber, escreva-me, que também o desejo." O pastor João Augusto prometeu que o faria, se isso lhe acontecesse. Em 1931, um certo pastor batista, amigo seu, sabedor de que João Augusto da Silveira havia se afastado do movimento adventista do sétimo dia, ofereceu-lhe uma igreja para pastorear e a educação dos seus filhos num colégio batista. Em virtude de suas convicções religiosas, João Augusto não aceitou o convite. E o livro da igreja, o livro Marcos que pontilha um caminho, relata a seguinte questão. Um dia, o pastor João Augusto encontra-se com um dos decepcionados separatistas, de frente do salão deles, e este lhe diz, em tom de lamento: "Estou muito triste, pois a noite passada sonhei com esta casa incendiando-se." "Maravilhoso!" respondeu João Augusto. "Fogo, meu caro, é símbolo de purificação. Quem sabe se Deus vai queimar a misericórdia espiritual que domina essas poucas almas que ainda restam e se reúnem nesse salão." O pastor João Augusto não soube precisar quantos dias se passaram desde que essas palavras foram proferidas. O certo é que o dia 24 de janeiro de 1932 já estava ao entardecer. Após a refeição vespertina, ele toma da sua Bíblia, passa a recapitular as passagens referentes à promessa do derramamento do Espírito Santo, no livro de Atos dos Apóstolos. E é ali que ele tem uma experiência com o Espírito Santo. Segue então as palavras do próprio João Augusto. "Como em ocasião anteriores, senti também minha alma feliz. Perguntei a Deus dentro de mim mesmo: por que experiência tão gloriosa que a Igreja de Jesus Cristo nos primeiros dias recebeu, cuja promessa não tem limite de tempo, lugar e pessoas, não era recebida agora pela Igreja cristã odierna?
Não obstante, ser dito que a bênção de Abraão seria extensiva aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa? Nesse momento, algo de sobrenatural me impulsionou a entrar no meu aposento. O que fiz? E ali, ajoelhado perto da minha cama, com as mãos e olhos erguidos aos céus, pedi a Deus, como quem conversa com a maior confiança de um filho a seu pai, que reciprocamente se estimam, que alegrasse a minha alma e não me deixasse ser surpreendido pela morte em circunstâncias espirituais tão incertas. Ah, como a história se repete! Não pedi para ser batizado com o Espírito Santo, mas aquele que prometeu o Consolador aos seus discípulos o deu lá no cenáculo e posteriormente à sua igreja respondeu à minha oração. Em línguas estranhas e glorificações ao Pai e ao Cordeiro exaltado, o Espírito Santo completou em meu ser a obra excelsa da Trindade. Possuído de gozo que experimentava o meu coração, levantei-me da oração e glorifiquei a Deus pelo que havia recebido. Amados, depois dessa experiência maravilhosa, ele levantou-se, contou à sua esposa, que lhe disse: só posso crer no que você diz. E o que vai fazer agora? Se eu pregava necessariamente a importância da busca do batismo com o Espírito Santo, sem ainda o ter recebido, com maior convicção o farei agora, respondeu João Augusto à sua esposa. Ambos abraçaram-se e choraram. Com o batismo de João Augusto, estava apenas começando a grande obra de Deus, que se estenderia até os nossos dias. Várias pessoas também vieram a experimentar a mesma experiência. O despertamento então se iniciou no Nordeste, foi sendo estendido para outros e outros lugares. E aqui estamos nos dias de hoje, relembrando a nossa história. O primeiro nome que o grupo recebeu foi a Universal Assembleia dos Adventistas da Promessa, em 1936. A partir da Assembleia Geral de julho de 1943, ficou estabelecido que o grupo passaria a se denominar Igreja Adventista da Promessa. Como participantes desta igreja, eu, você, todos nós temos uma responsabilidade: levar avante o sonho de nosso pioneiro, permitir que a mensagem transformadora do Evangelho alcance muitos corações e que a verdade baseada no derramamento do Espírito Santo e seus dons sejam não apenas uma questão teórica, mas que vivamos, na prática, a mesma experiência de João Augusto da Silveira. E, acima de tudo, que sejamos a igreja dos sonhos de Deus. Parabéns, Igreja Adventista da Promessa. Parabéns a você, cristão, filho de Deus.